Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 15, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. Diz assim o texto sagrado, em nome de Jesus: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto, e então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as suas ofensas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por todos nós estarmos reunidos aqui. Eu oro para que nesse momento, nesses próximos minutos, em que a gente vai refletir acerca daquilo que seu servo Mateus escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, sobre oração, venha a guiar o jeito que a gente fala contigo, que a gente se relaciona com você, Jesus. Guia quem nós somos e também guia como nós fazemos o que fazemos. Que tudo isso seja para que a gente tenha um aprendizado cada vez maior e um relacionamento cada vez mais saudável com o Senhor. E com certeza isso vai influenciar em quem nós somos e como vivemos, inclusive como tratamos os outros. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo. Eu tive um domingo muito bom, inclusive estou vermelho, prometo que eu não fui para a praia. Na verdade, hoje eu quebrei o protocolo, fui jogar bola, depois de alguns meses, e já sinto as consequências na minha lombar, nas minhas costas, já está doendo tudo. Mas é bom, às vezes, né, mostrar que o esqueleto está vivo. Mas muito bom ter vocês aqui com a gente na Promessa Tatuapé à noite, a você que está online e principalmente a você que está presencialmente. Nós trabalhamos aqui para que você tenha um ótimo culto, para que você se sinta à vontade e que seja um momento que você possa refletir e aprender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E justamente refletindo sobre aquilo que Deus quer para as nossas vidas, nós iniciamos uma série de mensagens aos domingos que tem como tema principal oração. O que é oração? Foi o nosso tema passado. E nele nós trabalhamos que a oração não é um método de manipular Deus, mas oração é relacionamento com Deus. Nós vimos semana passada que orar não é ir a Deus com algum pedido, mas orar é falar como quem se fala a um amigo. Orar é ter intimidade. Orar é você ter contato com Deus que te transforma quanto mais você fala com Ele. Porque assim como está escrito que as más companhias corrompem os bons costumes, quanto mais contato nós temos com a natureza divina de Deus, mais parecido nós nos tornamos com Ele. Então, a oração tem como foco o relacionamento com Deus que nos produz transformação. E se a gente aprendeu semana passada o que é orar, o que é oração, hoje, neste domingo à noite, nós vamos aprender nesses próximos minutos, e eu convido a sua paciência, a sua atenção, para a gente refletir sobre como, então, devemos orar.
Porque se a gente entendeu que oração é relacionamento com Deus, que transforma o nosso caráter, transforma quem nós somos e o que fazemos, como eu falo com Deus? E eu acho essa uma pergunta muito honesta. Porque não é todo mundo que chega na igreja já com um HD completo e recebe de vez o jeito certo de orar. E isso é muito importante ser dito. Porque existe sim um jeito certo de orar. Assim como existe um jeito certo de ler a Bíblia, um jeito certo de louvar ao Senhor, um jeito certo de dar uma oferta, e a Bíblia narra diversos modos da gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, existem jeitos certos e jeitos errados de orar. E como a gente descobre como a gente fala com Deus? Como a gente ora? Como que a gente fala com o Pai, com o Criador? Com Deus que ao mesmo tempo é justo, juiz, soberano e odeia o pecado, mas ao mesmo tempo é o nosso Salvador, é o nosso Pai, é o nosso amigo. Como falar com Ele? Como fazer uma oração? E hoje à noite, através do texto de Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 15, a gente vai meditar nessa pergunta sobre como orar. E nisso, a gente vai tentar sempre seguir nessa sequência em que a gente aprende que oração não é um meio de manipulação. Orar não é entrar na presença de Deus querendo que Ele mude ou Ele faça as nossas vontades. A oração não é um método de convencer Deus a ter dó de nós ou a comprar a nossa ideia. E muitas vezes, atualmente, a oração tem virado um mercado. Desde a Idade Média, a igreja tinha uma prática muito complicada, em que, dependendo do seu grau de pecado, você deveria orar X vezes para que esse pecado fosse remido. A gente vê isso até nos filmes de Idade Média, tudo. Até hoje, às vezes. Ore não sei quantos Pai Nossos, de joelhos numa escada, e você será perdoado. E muitas vezes a oração virou essa moeda de troca com Deus. Isso é extremamente perigoso. Porque muitas vezes, atualmente, a gente enxerga Deus como um senhor velho de barba branca, sentado num trono, de braço cruzado, e Ele é muito rabugento. E aí a gente tem que fazer alguma coisa para Deus descruzar esses braços. E aí a gente vai orar. Porque Deus está mó longe, Deus está lá no céu, de braço cruzado e bravo com tudo. Então a minha oração é eu tentar fazer Deus descruzar esses braços e me abençoar. Ou seja, isso é uma moeda de troca. É um meio de manipular Deus a realizar as minhas vontades e não as dele. E justamente em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus está nos ensinando como orar corretamente. Qual é a motivação que nós devemos ter? Qual é o jeito de se falar com o Pai? E nesse episódio, Jesus toca justamente nesse assunto, num contexto em que os discípulos perguntam como orar. E Jesus, então, a partir do texto que a gente leu, responde como oramos. Por isso, hoje à noite, nós vamos trabalhar rapidamente 3 pontos que Jesus trabalha aqui no texto de Mateus 5 ao 15, sobre como se ora, sobre como devemos orar. E, em primeiro lugar, a gente vai aprender como não devemos orar. E um método muito didático para a gente aprender como a gente faz algo, é a gente aprender primeiro o que não se faz. Porque aí a gente para de fazer. Ou a gente não faz nunca. Então, para a gente aprender como orar, é importante a gente aprender como não devemos orar. E aqui está no texto, no Mateus 6, do versículo 5 ao 8, eu vou ler de novo com vocês, em nome de Jesus, onde Jesus está falando como não devemos orar, e ele diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de ficar orando de pé nas sinagogas para serem vistos. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa.
E aí o outro exemplo que Jesus dá é: quando orarem, não fiquem como os pagãos que vivem repetindo 1 milhão de vezes as coisas, como se quanto mais eles repetissem, mais Deus vai escutar eles. E aí Jesus fala: não adianta fazer isso, porque o Pai a quem vocês estão orando já sabe o que vocês vão pedir antes mesmo de pedirem. Então, em primeiro lugar, a gente consegue ver a partir desse texto de Mateus 6, do 5 ao 8, como não devemos orar. E em primeiro lugar, dentro desse ponto, é que não devemos orar de maneira hipócrita. Não devemos orar buscando reconhecimento. E isso dentro da igreja é muito comum. Eu conhecia um amigo, colega, que quando estava falando com ele, ele falava normal, mano, e aí, tranquilo, de boa. Mas na hora que ele ia orar, ele falava assim, ó: que a paz balsâmica, redentora, apaquentadora de Deus seja com os... Eu falei: meu irmão, o que aconteceu? Mudou o homem? É outra pessoa agora que está orando. E aí usa umas palavras rebuscadas que eu acho que nem ele sabia o significado. Porque ele queria passar uma impressão de que ele manja muito. Eu vou agora direto aos arredores do trono da graça, onde os serafins com as suas 6 asas estão com os milhares das miríades dos anjos da... Gente, calma, tá? Não orem para serem vistos pelos outros, Jesus está falando. Os fariseus ficavam na porta das sinagogas com essas orações lindíssimas, para que todo mundo olhasse e falasse: nossa, é assim que ora. Olha, quando o fariseu ora, ele consegue citar de cor a Torá inteira. Ele está orando e está citando a Bíblia inteira durante a oração. Olha que oração bonita. Eles oravam para receber aplausos. E o primeiro ensinamento que Jesus nos traz como não orar é: não orem pensando nos outros. Não orem pensando no que as pessoas vão ouvir. Não orem buscando elogios. Não orem buscando falar alto para receber reconhecimento. E um exemplo que Jesus trabalha isso é numa parábola que a gente até já citou outras vezes, de quando um fariseu e um publicano vai orar. O fariseu vem com a sua apaquentadora graça balsâmica, cheia de azeite de Deus, e obrigado por eu não ser um pecador como ele. E o publicano quase chorando, ajoelhado no cantinho lá no fundo: miserável pecador que sou. E Deus escuta a oração do publicano. E eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente tem que cair na real, de que Deus não cai na nossa lábia. Se tem alguém que conhece a gente, é Deus. Não adianta a gente estar triste, a gente estar estressado, a gente estar mal, e na hora de orar, fingir que não está acontecendo nada, porque Deus sabe que está acontecendo tudo. E aí, o primeiro ensinamento de Jesus é: seja sincero na oração de vocês. Seja honesto. Não finja algo que você não está sentindo, não finja algo que você não está fazendo, e não finja ser uma pessoa que você não é. Não finja falar de um jeito que você não fala. Não finja se conduzir de uma maneira que você não se conduz. Deus está muito mais preocupado com honestidade e sinceridade do que orações cabulosas, rebuscadas, cheias de referências bíblicas. Porque, como a gente viu, oração é simplesmente um relacionamento com o nosso Pai, em que a gente é transformado quanto mais perto a gente está deles. Oração não é performance. Por isso que a gente tem que perguntar: quando nós estamos orando para sermos admirados, para sermos vistos, ou estamos orando para entrar em contato com Deus? A oração parte de um coração sincero e humilde, buscando a glória de Deus e não a nossa. E o outro ponto de como não orar, que diz o texto, é evitando repetições vazias.
Jesus fala, quando vocês orarem, não fiquem como os pagãos, que ficam repetindo a mesma coisa, para ver se o Deus deles acordam. E um episódio muito engraçado que eu lembro disso, é quando a gente vai lá na história de Elias contra os profetas de Baal. E aí os dois tinham que fazer um sacrifício, e os profetas de Baal, eles ficavam repetindo, entrando em transe, se batendo, para que Baal soltasse fogo lá no sacrifício deles. E aí Elias, homem fantástico, ele fala uma coisa fantástica, muito engraçada, ele fala assim, por que vocês não gritam mais alto? Eu acho que Baal está dormindo. Acho que ele não está escutando direito. Vai ver se vocês estão falando muito baixo. Grita mais um pouco para ver se ele não escuta. Repete mais algumas vezes para ver se ele não está prestando atenção. E às vezes a gente age como se fosse isso. Como se Deus não tivesse escutado direito. Sabe quando a gente fala com uma pessoa que não tem uma audição muito boa, a gente tem que repetir? Às vezes a gente acha que Deus é igual. Não, eu acho que o Senhor não entendeu direito o que eu quero. Deixa eu repetir mais 10 vezes aqui. E aí a nossa oração tem o risco de ser a oração dos profetas de Baal. A oração que Jesus fala que é dos pagãos, que oram repetindo para que Deus faça a vontade deles. E não oram sabendo que há um Pai que já sabe de tudo o que precisamos antes mesmo de nós orarmos. E um exemplo nosso, atual e forte, que é necessário a gente admitir esse nosso pecado e afirmar isso e combater. Quantas vezes a gente já não escutou que para você ser batizado no Espírito Santo você tem que ficar falando glória até sua língua enrolar? É verdade. Eu cresci num contexto que eu aprendi isso. Fica falando aleluia, 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 glória, 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 falando em línguas. Gente, vocês acham que isso é oração? Será que tem Deus nisso? Jesus é claro. Não orem assim. Porque quem ora assim é gente pagã. E no contexto que eu falei de batismo no Espírito Santo, Coríntios 12 fala, o Espírito dá os dons que Ele quer, quando Ele quer. Se Ele quiser dar o dom do batismo no Espírito Santo, você, depois de orar o Pai Nosso, Ele dá. Não precisa ficar repetindo glória, glória até a língua enrolar. A gente não serve a um Deus surdo, a um Deus mudo, a um Deus que não sabe o que está acontecendo, que não sabe o que você precisa e não sabe o que você quer. Naquele contexto greco-romano, eles acreditavam que quanto mais eles repetissem as petições, mais chance eles tinham de ser ouvidos. Uma ação puramente mecânica, de manipulação de Deus. E é extremamente forte, mas quando a gente ora querendo o nosso desejo, isso é pagão. A única diferença é que em vez de chamar do que o povo chama em outros lugares, dos deuses do nome dele, a gente está colocando Jesus Cristo no nome. Mas isso é pagão. O Deus que nós servimos nos ensina como Ele quer conversar com a gente. E é importante a gente entender como não devemos orar. Em primeiro lugar, sem buscar a admiração das pessoas, com um coração sincero, sendo quem a gente é. E em segundo lugar, sem ficar repetindo como se Deus fosse surdo, mudo, ou não soubesse o que vai acontecer, como se a gente tivesse que fazer alguma coisa para Deus descruzar os braços e abençoar a gente. Jesus fala, o Pai sabe o que vocês vão pedir antes mesmo de vocês orarem. E isso tudo leva o que a gente viu semana passada, é exatamente por isso que oração não é sobre receber o que eu quero, porque Deus já sabe o que eu preciso. Mas oração é sobre eu ter contato com Deus e ser transformado. E em segundo lugar, quando Jesus termina de falar como a gente não deve orar, Ele então fala como a gente ora. E para isso Ele dá o exemplo da oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso basicamente pode ser dividida em duas partes, em duas estruturas. Em primeiro lugar, a oração do Pai Nosso fala sobre uma oração para Deus. Começa: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a primeira parte do Pai Nosso é uma ligação, é um contato em que estamos falando com Deus e pedindo o reino de Deus sobre nós. E é só quando a gente termina essa primeira parte que entra a parte relacionada às nossas necessidades.
O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, livra-nos do mal. E essa ideia reflete o que Jesus está querendo ensinar a gente sobre oração, que antes de orar pelo que você quer, ore para que Deus faça a vontade dele, não a sua. E isso vai moldar o jeito que a gente ora. Jesus coloca na oração do Pai Nosso uma espécie de filtro, porque antes de você pedir para Ele algo da sua necessidade, você já pediu que o nome dele seja santificado, que o reino dele venha sobre a sua vida, e pediu que a vontade dele seja feita e não a sua. Então, por isso que Jesus estabeleceu esse filtro na oração modelo do Pai Nosso. Primeiro, você tem que estar centrado em Deus e naquilo que Deus quer para a sua vida. E só depois que você se submete à vontade de Deus, que você vai com os seus pedidos. A nossa oração deve começar exaltando a Deus e a sua soberania. A nossa oração não começa a gente pedindo o que a gente precisa e quer, mas começa a gente reconhecendo que há um Deus que está sentado no trono, e Ele não só sabe de todas as coisas, mas Ele é soberano sobre todas as coisas, e é a vontade desse Deus soberano que eu quero para a minha vida, e não a minha. E isso já vai mudar o jeito que eu vou orar o resto da oração, porque eu não vou mais ter coragem de orar segundo a minha vontade, porque no começo eu já me esvaziei de mim mesmo. Em segundo lugar, os pedidos do Pai Nosso não são por acaso. Todos os pedidos diz respeito a coisas extremamente essenciais e só. É o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. O pão era o alimento mais básico, mais simples, mais consumido da sociedade da época. E Jesus, usando o pão como exemplo, Ele está falando, peça aquilo que você necessita. Necessidade básica. Jesus, na oração do Pai Nosso, está nos mostrando que Deus nunca prometeu luxo. Contanto que a gente possa conquistar, se Deus nos abençoar, não é algo que Deus prometeu, mas o que Deus nos prometeu é o alimento mais simples, básico e comum que tinha na época e que tem nos dias atuais, o pão. Depois disso, Ele estabelece que depois da gente pedir sobre necessidades básicas, basicamente, vestir, comer e trabalhar, necessidades básicas que Ele vai falar logo em sequência, de que quando a gente busca o reino de Deus, estas coisas, e não todas as coisas, como alguns leem, mas estas coisas que Jesus já tinha falado de necessidade básica, lhe serão acrescentadas. Depois, o passo da oração do Pai Nosso é pedir perdão pelas dívidas. Jesus nos ensina que uma oração que agrada a Deus, ela está muito pouco focada naquilo que a gente quer. Está muito mais focada naquilo que Deus quer e naquilo que a gente de verdade precisa, que é comida e água e ser transformado. A oração do Pai Nosso revela a centralidade de Deus na oração antes das nossas necessidades, e nos revela que na oração pelas nossas necessidades, Deus não prometeu luxo, mas prometeu te dar o básico e o suficiente para você ser grato. E depois disso Ele trabalha que a importância da oração é o perdão para a transformação. Como orar? Não se esqueça que a oração não é para Deus fazer o que você quer, mas a oração é para você ser transformado. Na oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando que somos pecadores, que somos pessoas problemáticas, que necessitam de perdão, que necessitam de transformação. Então, como oramos? Devemos nos dirigir a Deus como pessoas que se humilham diante dEle, como publicano que não aceitava nem olhar para cima, porque não se sentia digno, como pessoas que dizem com a própria vida, perdoa as minhas dívidas, porque perto de Ti eu sou o pior dos pecadores. A oração diz respeito sobre transformação pessoal. Oração, como orar, diz respeito a eu entender que Deus não quer que eu seja como eu estou sendo, mas Deus quer que eu seja como Ele é.
Deus não passa pano para o nosso temperamento, Deus não passa pano para as nossas falhas, Deus não passa pano para o nosso caráter, Deus não passa pano se a gente foi criado numa cultura X ou Y, mas Deus quer que na nossa oração a gente reconheça que nós necessitamos de transformação, que nós precisamos nos tornar mais parecido com Ele. E o último pedido é livrar do maligno. Na tradução original, ali a palavra se refere muito mais à operação de Satanás e do reino das trevas nas nossas vidas. E o Pai Nosso é concluído com livra-nos do mal, mostrando mais uma vez que a ideia de Jesus nunca foi luxo, nunca foi fazer as nossas vontades, mas nos dar o básico, transformar quem nós somos e nos proteger de Satanás. Porque assim como está escrito em 1 João, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que tem Cristo no coração, já não há mais condenação. E nós oramos, declarando e pedindo para Ele nos livrar do mal, sabendo que quando nós temos Jesus na nossa vida, que quando nós estamos sendo transformados, que quando a gente entende que o reino dEle deve ser a primeira coisa na nossa vida, nós estamos livres da atuação do diabo sobre quem nós somos. Um crente genuíno não tem o poder das trevas sobre ele. Um crente que conheceu a verdade, ele foi liberto. Isso nos ensina a que quando a gente ora, a gente deve alinhar a nossa vida à vontade de Deus, e não alinhar Deus aos nossos sonhos. É como se a gente traçasse um plano de carreira. Deus, eu quero ser presidente da República. E para isso, antes eu vou ser vereador, prefeito, deputado e presidente. É isso que eu quero, esse é o meu sonho. E aí quando eu vou orar, Deus, abra as portas para eu ser vereador, porque eu quero ser presidente da República. Deus, me faça um presidente. Está vendo? É uma oração focada no que eu quero, focada nos meus desejos, focada nos meus traçados. Eu não estou falando que é errado eu orar por aquilo que eu sonho, mas eu estou falando que a oração não é alinhar Deus com os meus planos, com as minhas vontades, mas é eu me alinhar à vontade de Deus. O reino que a gente pede para vir na oração do Pai Nosso não é um reino em que a gente dá as ordens, mas é um reino em que o rei é Deus. A vontade que a gente declara no Pai Nosso não é a minha, mas é a do Senhor Deus. E em terceiro e último lugar, uma oração como essa, uma oração seguindo os padrões que Jesus ensinou, de como não orar e de como orar, muda o jeito em que a gente se relaciona uns com os outros. Versículo 14 e 15 de Mateus 6 diz o seguinte: pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O texto é claro. O texto é direto. Jesus é duro. Uma pessoa que é humilde, que ora como Jesus ensinou e que busca transformação, é alguém que perdoa os outros. O que Jesus está dizendo é que não existe cristão que não perdoa. Não existe isso. Ou você é cristão e perdoa, ou você não é. Ou você ainda não passou pela oração que Jesus ensinou a você orar. E mais perigoso e mais forte ainda, se você não perdoa, você não é perdoado. Não importa o que você faça, não importa o quanto você se dedique à igreja, não importa o quanto você leia a Bíblia, não importa o quanto de teologia você entenda, não importa o quanto de dinheiro você oferte, não importa o que você faz, se você não perdoar, você não será perdoado, você não será perdoada. E é óbvio que tem um louvor que diz que Deus não rejeita a oração. Rejeita sim. Pessoas que não perdoam não têm as suas orações atendidas. Porque Jesus é claro que se vocês não perdoarem uns aos outros,
o Pai que estás nos céus não lhes perdoará. Isso é muito sério no cristianismo. Muitas vezes a gente vive e tem acesso a informações, a igrejas, a irmãos que têm briga entre si, que não gostam um do outro, que lembram de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, que os separou, e cada um vive no seu lado. E eu imagino se Deus tratasse a gente assim: Gustavão, eu te perdoo, mas fica no seu canto e eu no meu, porque eu não aguento, não suporto olhar para a sua cara. Deus não faz isso com a gente. Assim como de graça Ele nos perdoou. Uma oração segundo o padrão de Deus nos leva a tratarmos as pessoas de maneira diferente. Às vezes eu tenho uma dificuldade de talvez ser muito teórico nas mensagens, mas hoje eu acredito que o sermão é extremamente prático. Se nós orarmos como Jesus nos ensina, só existe uma consequência: sermos pessoas que têm um relacionamento uns com os outros de uma maneira diferente. Não tem como a gente orar do jeito certo e continuar tendo relacionamentos errados. Não tem como alguém que se julga orar direito, se julga ser homem e mulher de oração, mas ser alguém briguento. Mentira, não é. Jesus está falando exatamente isso. Homens e mulheres que são de oração, são pessoas que têm um relacionamento uns com os outros saudáveis, amorosos, que perdoam. Porque a oração, como a gente tem aprendido desde semana passada, ela transforma quem eu sou. E se a oração transforma quem eu sou, o jeito que eu ajo, o jeito que eu reajo, tem que começar a mudar. Nem que seja aos poucos, nem que seja 0,5% ao dia. Se a gente está orando como Deus ensinou que a gente deve orar, a gente tem que mudar. A gente tem que ser diferente. A gente tem que aprender a perdoar. Mas pastor, você não sabe o que ele fez para mim. Pastor, você não sabe como ele me machucou. Pastor, você não sabe como ela falou comigo. Pastor, você não sabe o que aconteceu na minha família. Eu não sei mesmo. Mas Jesus sabe. E Jesus conhece. E conhece como ninguém. E apesar de conhecer, a ordem é a mesma: perdoe, porque senão você não será perdoado. E eu quero concluir dizendo que às vezes a gente entende a oração de um jeito muito errado, que a oração é como se fosse algo individual. E eu não gosto muito dessas coisas de vertical e horizontal, porque para mim isso não existe na Bíblia. A Bíblia trabalha tudo. O vertical impacta no horizontal. Se o vertical não está impactando no horizontal, não existe vertical. É mentira. Você está fazendo tudo menos orando. Então não existe isso. Ah, não, isso é vertical, o outro é horizontal. Gente, não. Se o meu vertical, se o meu relacionamento com Deus não afeta o jeito que eu lido com as pessoas, com que Deus eu tenho me relacionado? No que eu tenho sido transformado? Então eu não estou tendo comunhão vertical nenhuma. Por isso que a oração, ela não é algo individual. Oração não é, não, agora eu vou ter o meu tempo com o meu Deus. Não é sobre isso só. Oração, por mais que seja o seu tempo com o seu Deus no secreto, é o tempo que você tem com Deus no secreto, entre você e Ele, que vai afetar o jeito que você trata as outras pessoas. Porque se não tem afetado, esse nosso relacionamento entre eu e Deus está muito errado. Por isso que é importante a gente refletir. Nós não devemos orar com hipocrisia, buscando reconhecimento humano. Não devemos orar de forma mecânica e vazia, repetindo, até Deus fazer o que a gente quer. Devemos orar como Jesus nos ensinou, pedindo o reino dEle nas nossas vidas, pedindo a vontade dEle sobre nós e orando por necessidades básicas e, acima de tudo, entendendo que quando eu oro, não é Deus que muda, mas é o Gustavo que precisa desesperadamente mudar. Orações fortes não são orações que levantam cadeirantes. Escuta isso, em nome de Jesus, de novo. Forte
Orações fortes não são orações que levantam deficientes físicos. Orações fortes são orações que transformam corações que não perdoam em corações que agora perdoam. Orações fortes são orações que mudam o meu jeito de ser. Orações fortes são orações que mudam o jeito que eu trato você. Oração forte não é fazer milagre, porque o milagre mais difícil de ser feito não é o no outro, mas é o em mim. Esse é um milagre urgente que nós precisamos. O milagre de quem eu sou. O milagre de eu não ser mais refém da minha antiga natureza pecaminosa, mas o milagre de Jesus conseguir transformar um ser humano de coração duro, que não perdoa, que quer pagar o mal com o mal, que é rancoroso, em um ser humano que perdoa os outros, porque foi alcançado pela graça. Base bíblica para o que eu falei, Jesus disse, nos últimos dias muitos virão no meu nome. Senhor, eu fiz vários milagres, fiz paralítico andar, fiz cego ver, falei em línguas, tive todos os dons de Coríntios. E Jesus fala, meu filho, apartai-vos que eu nunca vos conheci. Evidência de salvação, ela não é externa somente, mas ela é interna. Como eu era antes de Cristo e como eu sou depois dele. Como eu estou antes de orar e como eu fico quando eu termino a minha oração. E eu não estou falando que a gente tem que ser perfeito, pelo contrário, é justamente a gente entender que a gente depende da oração para ser transformado. Eu falo isso com experiência própria. Quantas vezes eu não dobrei os meus joelhos com vontade de xingar tudo? Quantas vezes eu não dobrei os meus joelhos sem aguentar mais? Cansado, estressado, nervoso. Mas a partir do momento que a gente tem contato com Deus, não tem como o Gustavo levantar da mesma maneira que ele se ajoelhou. Porque ele teve contato com o Santo dos Santos. Porque ele teve contato com Deus Todo-Poderoso. E é isso que é oração. É assim que se ora. É dobrando o joelho, sabendo que quem precisa ser transformado sou eu. Que quem precisa mudar sou eu. Que eu preciso alinhar quem eu sou com o que Deus quer para a minha vida. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Que a gente possa de fato aplicar isso na nossa vida, aprendendo a orar do jeito certo. Separe um tempo diário com Deus para gastar momento com Ele, buscando a Deus com sinceridade. Eu já falei isso em outro culto no começo, quando ainda era novo aqui. Deus, Ele quer muito mais orações curtas, estressadas, tristes, chorosas, com poucas palavras, mais sinceras, do que orações mecânicas, vazias e mentirosas. Deus prefere muito mais orações de pecadores que pecaram e que se arrependem, e o Salmo 51 é um exemplo disso, do que corações que querem que Deus faça o que eu quero. Deus prefere muito mais um coração de um pecador que reconhece a necessidade de transformação, do que um coração de alguém que quer que Deus faça aquilo que eu quero. Examine as orações que vocês têm feito. Examinemos as orações que nós temos feito. Temos orado como Jesus nos ensinou. Se temos, essa oração tem produzido transformação em nós. O jeito que eu tenho tratado as pessoas tem mudado. Se não tem, tem algo de errado aí, tem caroço nesse angu. Não tem como. Orações verdadeiras, de acordo com a vontade de Deus, devem mudar como você reage e lida com as coisas. Em último lugar, cultive um coração perdoador. Porque se você não perdoar, meu irmão, Deus não vai perdoar você. Não importa o quanto você tenha sofrido, não importa o quão grave a pessoa tenha feito algo para você, lembre-se que você foi quem matou Jesus na cruz. É óbvio que Cristo se entrega, mas Cristo se entrega pelos pecados da humanidade.
Cristo se entrega como resgate dos nossos erros. Nós crucificamos Jesus. É isso que Pedro fala em Atos 2. Aqueles quem vocês crucificaram, Deus o fez Cristo. Portanto, arrependam-se. Por isso que a gente deve perdoar os outros. Porque Cristo nos perdoou. Jesus não apenas ensinou sobre oração, mas Ele viveu uma oração perfeita. Jesus, que era Deus, passava 6 horas ininterruptas orando. E a gente acha que é super-herói, com orações antes do almoço, 3 vezes por dia, a gente vai conseguir ficar de pé. Vai conseguir entender o que Deus quer para a nossa vida. Jesus, Ele entende quem você é, Ele entende o que você está passando, não precisa criar um personagem diante de Deus, seja sincero, peça transformação. Hebreus 7:25 diz que Ele é aquele que intercede por nós, porque Ele foi tentado em tudo, então Ele entende a nossa dor, Ele entende o seu sofrimento, mas Ele quer te ouvir, Ele quer te transformar, Ele quer te fazer mais forte. Ore a Deus, porque você precisa dEle. Que a gente possa redescobrir o que é orar e como oramos, para não buscar mudar Deus e fazer o que a gente precisa e quer, mas buscar nós sermos transformados, e independente das circunstâncias, a gente manifestar o caráter de Deus aonde a gente está inserido. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Eu sei que é difícil, não é fácil nós orarmos como o Senhor nos ensinou. E eu acredito que é justamente por isso que em Romanos 8 diz que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Por isso, eu começo pedindo perdão, Pai. Porque muitas vezes nós oramos de maneira vazia. Muitas vezes o Deus e o Rei das orações somos nós mesmos. Muitas vezes o reino que a gente pede para vir não é o seu, mas é o nosso. Perdoe-nos, Pai, por negligenciarmos o jeito certo de orar. Perdoe-nos porque as coisas e os problemas às vezes parecem ser tão grandes que a gente coloca o foco e a energia no tempo de oração neles. E acaba que as nossas orações muitas vezes são orações de Deus, faça isso, mude aquilo. Perdoe-nos, Pai. Perdoe-nos porque muitas vezes nós como igreja ensinamos não só adultos, mas até crianças a orarem de jeito errado. Perdoe-nos, Pai, por muitas vezes nós assumirmos um personagem quando vamos falar com o Senhor, em vez de estarmos com corações sinceros e quebrantados. Que a gente possa aprender, Pai, através do estudo de hoje, na Sua palavra, que o Senhor deseja corações sinceros e corações humildes. Por isso, na nossa oração, antes de tudo, antes de pedir qualquer coisa, a gente quer começar a aprender a orar para vir o Teu reino. Queremos o Seu senhorio. Queremos a Sua vontade. Não realize aquilo que nós queremos, não realize os nossos sonhos, não realize as nossas vontades, porque elas são erradas e têm motivações vazias. Mas o que nós queremos é o Seu reino. São as Suas leis, os Seus decretos, o Seu domínio. A Sua vontade, não a nossa, porque o nome que deve ser santificado e glorificado não é o meu, não é o nosso, mas é o Seu, Senhor. Então que a gente possa se achegar diante de Deus com um coração sincero e orando do jeito certo, não tentando mudar o Senhor, não tentando convencer o Senhor, mas aprendendo que quem precisa mudar e ser convencido sou eu. Quem precisa ter um coração transformado urgentemente somos nós. Deus, resgata mais uma vez nessa igreja, nas nossas vidas, a urgência da oração. Resgata mais uma vez aquela consciência
Que assim como na história, quando o Senhor fez nos avivamentos, as pessoas se seguravam nas paredes, se arrependendo e chorando e gritando e confessando os pecados a Ti, porque sabiam que eram terríveis pecadores nas mãos de um Deus irado, mas que através de uma oração sincera e uma oração honesta e de acordo com o que o Senhor quer, o pior dos pecadores pode ser transformado. Resgate esse sentimento em nós, de que nós necessitamos de oração, nós necessitamos de Ti, nós precisamos de Jesus. Não deixe a gente se acomodar com quem nós somos. Não deixe a gente falar, eu nasci assim, eu sou assim, já era. Não deixe a gente abrir mão de ser transformado, de ter a nossa personalidade, caráter transformado, mas nos ensina a ser como o Senhor é. Molda quem nós somos. Se for necessário nos quebrar, que nessa noite o Senhor nos quebre. Se for necessário que haja algumas mudanças, que haja, mas não deixe que a gente gaste mais um segundo longe da sua presença, longe de uma oração verdadeira e certa. Mas muda quem nós somos, transforma os nossos corações e muda como a gente trata as pessoas. Que através de Cristo, o exemplo vivo da oração perfeita, o sacrifício perfeito, aquele que intercede por nós, seja poderoso para mudar quem nós somos. Que nessa noite o Senhor possa mudar corações. Que nessa noite o Senhor possa perdoar pecadores e fazer pecadores perdoarem uns aos outros. Que nessa noite a gente possa aprender com o Senhor, através da sua Bíblia, como devemos orar. E assim fazer durante a nossa vida até a sua volta. É isso que nós pedimos, é isso que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.